Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 15 do Brasileirão. No retrovisor, líder Palmeiras tropeça em casa e vê dois Atléticos encostarem. Lei do ex. Flamengo vai a Vila Belmiro e vence o Santos com gol do ex-santista Gabigol. Goleada e emoção. Fluminense se impõe no Maracanã, goleia Corinthians e vê Fred se emocionar com um possível gol de despedida. Vem com a gente ver o show de defesas, dribles e gols no Magazine do Brasileirão 2022. Fluminense e Corinthians se enfrentaram em um dos jogos que abriu a rodada em pleno Maracanã lotado. O Fluminense buscava a terceira vitória seguida na competição para encostar de vez no pelotão de frente. Já o Corinthians precisava da vitória para seguir na briga pela liderança. O Flu foi com força máxima para o duelo. Matheus Martins herdou a vaga na ponta, deixada por Luiz Henrique, e completou o trio de ataque ao lado de Germán e John Arias. Fred, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, ficou no banco de reservas, aguardando uma oportunidade. Já o Corinthians foi a campo com um time totalmente alternativo. Dos titulares, apenas Cássio esteve entre os 11 iniciais. O Fluminense logo impôs o estilo de jogo de Fernando Diniz, com muito toque de bola e envolvendo o adversário. Em uma dessas jogadas quase saiu um golaço, mas Cano não conseguiu completar após cruzamento rasteiro de Samuel Xavier. O primeiro gol dos mandantes não demorou a sair. Após batida de escanteio na medida, Manuel subiu mais que todo mundo e testou com força, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Cássio. A bola aérea estava sendo um pesadelo na vida do Corinthians, que não conseguia parar o ataque do Fluminense. E foi assim que saiu o segundo gol dos mandantes. John Arias mais uma vez cruzou na medida e ele, o artilheiro Germán, cabeceou para o fundo das redes, ampliando o placar. O Fluminense manteve o domínio na segunda etapa, tendo as melhores chances de gol. Em uma delas, Matheus Martins virou o jogo para Samuel Xavier, que já dominou a bola adiantando e tocou para Cano, que chegou batendo de chapa, rasteiro. Faça o L, segundo gol de Cano no jogo. Com o jogo já decidido, a torcida do Fluminense clamava a entrada de Fred. Aos 84, Fernando Diniz chamou o atacante para entrar no jogo, levando os torcedores ao delírio. E o destino sorriu para o lendário camisa 9, que recebeu belo passe de Martinelli e encheu o pé de primeira para estufar as redes e levar o estádio à loucura. A emoção tomou conta do Maracanã, que estava vendo uma das últimas danças de um ídolo. Fim de papo no Maracanã e uma comemoração especial para Fred após o fim da partida. Resultado incrível para o Fluminense, que ganha o jogo com propriedade e se emociona com uma lenda do clube. Já o Corinthians vira o foco para o jogo mais importante do ano, diante do Boca Juniors, da Argentina, pela Libertadores. Sem vencer as 5 rodadas e nas últimas posições da tabela, o Juventude recebeu o Atlético Mineiro em Caxias do Sul. O Galo vinha de 2 vitórias seguidas e estava se aproximando cada vez mais dos líderes. Na segunda partida à frente do Juventude, o técnico Humberto Louser mandou a campo no estádio Alfredo Jaconi o que tinha de melhor. Antônio Mohamed, por outro lado, optou por poupar alguns titulares por conta do jogo pela Libertadores no meio de semana contra o Emelec, mas manteve a espinha dorsal da equipe com Arana, Ademir e Hulk. Logo no primeiro minuto, os visitantes criaram boa chance. Caleb tabelou com Sacha e chutou de primeira, exigindo boa defesa do goleiro César. O Galo mostrava que queria a vitória fora de casa. Igor Rabelo tentou longo lançamento para Ademir, que, na especialidade dele, ganhou de William Matheus na corrida e invadiu a área. O lateral do Juventude empurrou o atacante e cometeu pênalti. Hulk foi para a cobrança e mandou a bola no cantinho, com força, fora do alcance de César. 1-0 no Alfredo Jaconi. O 7º gol de Hulk no Brasileirão, se aproximando dos artilheiros.
No segundo tempo, Hulk foi decisivo mais uma vez. O camisa 7 arrancou do meio-campo, deu belo drible em Thalisson Kelvin e cruzou na medida para Vargas. O chileno ajeitou para o meio e Sacha só precisou empurrar para o gol vazio. Golaço do Galo para ampliar o marcador. Moraes tentou novamente e teve melhor sorte. O lateral pegou de primeira de fora da área e contou com um desvio na defesa para vencer Everson e diminuir para o Ju. Foi o primeiro gol dele para a equipe. Mas, mesmo sem todos os titulares, o Atlético Mineiro conseguiu os 3 pontos, ultrapassando o Corinthians e se aproximando do Palmeiras na tabela. O Juventude segue na zona de rebaixamento em situação preocupante. Com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, o Santos precisava vencer o Flamengo na Vila Belmiro para dar tranquilidade ao treinador. Fabian Bustos apostou em um esquema com muitos jogadores ofensivos, enquanto Dorival Júnior poupou alguns dos titulares por conta do desgaste físico. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ex-jogador do Santos, ficou no banco. O duelo proporcionou uma coincidência divertida. O goleiro Santos do Flamengo jogando contra o Santos. Os visitantes começaram melhor. Aos 17 minutos, Marinho recebeu pela direita e lançou Everton Ribeiro na área. O meia cruzou rasteiro e Pedro estava livre para mandar de primeira para o fundo da rede. Nenhuma chance para o goleiro João Paulo. Foi o segundo gol do centroavante no Brasileirão. Logo na sequência, Pedro teve outra chance. Mateuzinho fez o cruzamento pela direita e o atacante tentou de cabeça, mas acabou mandando para fora e perdendo boa chance. Os donos da casa conseguiram assustar apenas na reta final da primeira etapa. Lucas Braga recebeu de Zanocelo, invadiu a área e soltou a bomba. A bola desviou na defesa e dificultou a vida do Santos, o goleiro. Na segunda etapa, o Flamengo seguiu superior na partida e criando chances de gol. Everton Ribeiro achou Pedro na área e o atacante tentou driblar João Paulo, mas o goleiro se recuperou e fez a defesa. O Santos, o time, conseguiu o empate em cobrança de falta. Zanocelo chutou firme de longa distância e contou com a falha de Santos, o goleiro, para deixar tudo igual. Festa alvinegra na Vila Belmiro para o 5º gol do meia pelo Peixe. Antes mesmo do reinício do jogo, Dorival Júnior colocou o Gabi em campo e ele acabaria sendo o personagem da partida. Menos de um minuto depois, o atacante se envolveu em uma confusão após sofrer falta e partir para cima de Zanocelo. O árbitro mostrou o cartão amarelo para o camisa 9 do Fla. Não demorou muito para Gabi decidir a partida. Em um contra-ataque, Arrascaeta tocou para Pedro, que parou em João Paulo. A bola sobrou no pé esquerdo de Gabi, que fez gol. Não perdoou, são 8 deles contra seu ex-clube. E ele comemorou efusivamente. No último lance da partida, quase o terceiro do rubro-negro, Gabi deu belo passe para Lázaro dentro da área, mas o jovem atacante não conseguiu vencer João Paulo. Fim de jogo na Vila Belmiro e vitória do Flamengo, que chegou a 21 pontos, ultrapassando justamente o Santos, que permaneceu com 19 na 8ª posição. O Ceará recebeu o Internacional na Arena Castelão no sábado à noite. O time da casa é o pior mandante no Brasileirão a sair e buscava a todo custo largar esse posto. Ambas equipes estão priorizando a Copa Sul-Americana, então os técnicos promoveram mudanças. Marquinhos Santos escalou um time inteiro reserva, pensando no jogo do meio da semana. Também pensando na Sul-Americana, Mano Menezes poupou os titulares neste jogo. A primeira chance da partida saiu com poucos segundos. O Inter cruzou na área, a zaga afastou mal e a bola sobrou para Wesley Moraes. O camisa 9 não pegou bem na bola e ela saiu pela linha de fundo. Com um pouco mais de 15 minutos, pênalti para o Ceará. Yuri Castilho roubou a bola, avançou, driblou Kehler e foi derrubado pelo goleiro. Lima foi para a cobrança e bateu firme no canto direito do gol. Placar aberto no Castelão. Mas o Internacional não se abalou. Falta perto da linha de fundo e Tyson cruzou com categoria na cabeça de Moisés, que sozinho só tocou para empatar o jogo. Tudo igual no placar. Nos acréscimos do primeiro tempo, quase o Ceará fez o segundo. Yuri Castilho arriscou um chute forte e exigiu boa defesa de Kehler. Na volta da segunda etapa, quase o gol do Inter nesse bate-rebate.
Kaique tocou para Wesley, que na pequena área chutou em Moledo e no rebote a finalização acabou sendo desviada para fora. Zé Roberto sofreu falta e cobrou rápido, deu um passe para Nino Paraíba. O lateral bateu cruzado e a bola passou assustando a zaga do Internacional. O Ceará chegou ao segundo gol. Bola na área e Yuri Castilho desviou de cabeça para o fundo do gol. Mas, após análise e revisão do VAR, foi confirmado o impedimento do atacante e o gol não valeu. Fim de jogo no Castelão. Depois de um primeiro tempo movimentado, faltaram emoções na etapa final. O empate não foi bom para ninguém. Agora, as equipes voltam as atenções para a Copa Sul-Americana no meio de semana. Líder do campeonato, o Palmeiras recebeu o Atlético Paranaense no Allianz Parque lotado. O jogo marcou o encontro entre dois dos maiores técnicos da história do Verdão. Felipão, treinador na conquista da primeira Libertadores do Palmeiras e atualmente no Furacão, contra o atual bicampeão da Libertadores, o português Abel Ferreira. O Palmeiras veio a campo com o time principal em busca de aumentar a diferença para o segundo colocado. Já Felipão optou por rodar o elenco e descansar as principais peças, pensando na partida pela Libertadores no meio de semana. O Atlético criou a primeira chance real de gol nessa linda tabela. Vitor Roque e Canóbio chegaram rápido na entrada da área e o camisa 39 recebeu a bola em posição de chutar. O atacante pegou de direita e o Everton fez grande defesa. Depois foi a vez do Palmeiras. Dudu foi lançado dentro da área. O camisa 7 ajeitou de peito e Veiga chegou batendo de primeira. A bola passou raspando a trave de Bento e balançou a rede pelo lado de fora. O Atlético saiu na frente com Vitor Roque. Abner cruzou da esquerda na segunda trave e Rômulo ajeitou com qualidade para o meio para Vitor Roque escorar e marcar. O Furacão abria o placar no Allianz Parque. E a noite era mesmo dele. Em contra-ataque, o Atlético ampliou no início da segunda etapa. Vitor Roque abriu bem para Rômulo, que chutou em cima de Piquerez. O árbitro foi ao VAR e viu toque de mão do lateral do Palmeiras. Pênalti. Vitor Bueno foi para a bola e deslocou o bonito goleiro Everton para fazer o segundo gol do rubro-negro. O Palmeiras então foi para a reação com 2 chutes de fora da área. Primeiro com esse de Danilo. A bola desviou e quase entrou no canto do goleiro. 4 minutos depois, essa bola do Scarpa passou raspando. Apitou o juiz, fim de papo no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu a segunda partida em 15 jogos. Derrota péssima para o líder do campeonato, que agora vê os rivais diminuindo cada vez mais a diferença. O próprio Atlético está a apenas 2 pontos do líder. Avaí e Cuiabá foram a campo às 11 da manhã do domingo, no estádio da Ressacada. Foi a primeira vez na história que as equipes se encontraram na Série A do Brasileiro. O Avaí, que faz campanha surpreendente no campeonato, buscava se aproximar do pelotão da frente. Já o Cuiabá queria pontuar para tentar uma recuperação no campeonato. O Avaí mandou a campo tudo o que tinha de melhor, com um ataque forte comandado por Bissoli, que tem 7 gols na competição, e o experiente Muriqui, além do veloz Morato. Já o português Antônio Oliveira colocou o Cuiabá no jogo sem um centroavante de ofício, mas no ataque jogaram os originalmente meias Valdívia e Rodriguinho. Jogando em casa, o Avaí tomou conta da partida em seu início. Por volta dos 20 minutos, Muriqui perdeu chance clara para abrir o placar. O atacante subiu sozinho na área, mas acabou errando e mandou a bola para fora. A chance perdida não abalou os mandantes. Pouco tempo depois, Morato arriscou uma pancada de fora da área. Walter até fez a defesa, mas Eduardo aproveitou o rebote para balançar as redes pela primeira vez no campeonato e botar o Avaí na frente. Porém, após marcar o gol, o Avaí se acomodou na partida e fez o Cuiabá crescer no jogo. Já no final da primeira etapa, Valdívia levou muito perigo em uma pancada do bico da área. O Cuiabá voltou para o segundo tempo com a intenção de buscar a virada e chegou ao empate nos primeiros 5 minutos. Após cobrança de falta, a zaga havaiana afastou e Valdívia, com muita categoria, matou a bola no peito e mandou para o gol. Golaço do Poco Pica, que empatou o jogo e cumpriu a famosa lei do ex, sem comemorar. O Avaí voltou a atacar depois do empate. Em uma belíssima jogada trabalhada, Bissoli apareceu bem para finalizar, mas foi bloqueado na hora do chute. A bola passou raspando o travessão. E foi o Cuiabá quem marcou o gol e virou o jogo.
Após cobrança de escanteio, Rodriguinho cabeceou. Douglas defendeu, mas deixou a bola escapar. Joaquim esticou o pé para empurrar a bola para o fundo do gol e inverter a vantagem na partida. Fim de papo na ressacada, virada importante para o Cuiabá voltar a vencer e reagir no Brasileirão. Já o Avaí perdeu uma chance de ouro para subir na tabela jogando em casa. O estádio Antônio Ascioli recebeu o confronto entre o Atlético Goianiense e o São Paulo na 15ª rodada do Brasileirão Açaí. O Dragão, contando com o apoio da torcida, precisava de um bom resultado. Os tricolores buscavam a vitória para subir na tabela e não se distanciarem dos líderes. Jorginho mandou a campo Churin e Wellington Rato no comando de ataque. Rogério Ceni escalou o time com 3 zagueiros e contou com força máxima do meio para frente. Aos 21 minutos, o São Paulo encaixou bom contra-ataque. Luciano tocou na esquerda para o Wellington. O lateral rolou para Patrick, que bateu no gol, e Baralhas bloqueou com o braço. Aí é pênalti. Luciano foi para a bola e bateu firme no canto. São Paulo na frente. Mas a alegria durou pouco. Falta cobrada na área e Éder cabeceou para o gol. O árbitro apitou antes da bola entrar e deu pênalti para o Dragão. Para a sorte dele, Marlon Freitas, com categoria, tocou no meio do gol, sem chances para Jandrei. Tudo igual em Goiânia. Em uma cobrança de falta, quase o Atlético virou. Shailon bateu e Ayrton aproveitou o rebote dentro da área, mas mandou por cima. O São Paulo voltou do intervalo querendo o gol. Nestor cobrou falta para dentro da área. A bola ficou viva e ninguém conseguiu o desvio. Quase o segundo. O São Paulo chegou ao segundo em um golaço de Luciano. Nestor mandou a bola para dentro da área, de cabeça. A bola desviou no zagueiro e Luciano, num voleio sensacional, colocou o São Paulo na frente. Um jogo com poucas chances de gol, mas o São Paulo conseguiu uma grande vitória e está na cola dos líderes. Já o Atlético lamentou a derrota e agora pensa na Copa Sul-Americana no meio de semana. O América recebeu o Goiás na Arena Independência, em Belo Horizonte, no começo da noite de domingo. Mancini ainda não pôde contar com Jailson. O goleiro não se recuperou de uma amidalite e Cavicchioli foi escalado. Jair Ventura colocou força máxima, com o artilheiro Pedro Raul entre os titulares. Cáceres avançou com liberdade pela direita. O cruzamento veio pelo alto, ninguém cortou e ela chegou aos pés de Alê, que chapou de primeira, mas mandou por cima do gol. O Goiás respondeu com Pedro Raul. O artilheiro fez a parede, carregou a bola para o meio e mandou uma bomba de fora da área. A bola passou assustando a meta de Cavicchioli. Pedro Raul tentou de novo, recebeu um passe de Vinícius, girou, mas chutou nas mãos do goleiro. Quase o América abriu o placar no começo do segundo tempo. Bola na área e ela sobrou para Pedrinho. Ele ajeitou e chutou rasteiro. Tadeu, com os pés, fez bela defesa. O Coelho chegou ao gol aos 58 minutos. Henrique Almeida arrancou com a bola no meio e acionou Pedrinho na direita. O camisa 29 dominou e devolveu na medida para o centroavante, que finalizou para o gol. Era o primeiro de Henrique Almeida no campeonato. O América ainda teve 2 chances para ampliar o resultado no fim da partida. Primeiro, nessa defesaça de Tadeu. Henrique Almeida dominou, já tirando o zagueiro da jogada e só parou na boa defesa do goleiro. Depois, também com o Henrique Almeida. Ele recebeu a bola em profundidade pela direita, dominou, limpou o adversário e finalizou de canhota, mas carimbou o travessão de Tadeu. Fim de jogo em Minas Gerais, uma partida pouco intensa das equipes esmeraldinas, mas o América aproveitou bem as chances que teve e garantiu uma vitória importante. O Goiás não pontuou e está na zona de rebaixamento. Sem vencer a 6 jogos, o Coritiba recebeu o Lanterna Fortaleza no Couto Pereira, onde o clube tem uma das melhores campanhas do Brasileirão. Ambas equipes chegaram para a partida dentro da zona de rebaixamento. O início do jogo acabou atrasando por 45 minutos por problemas com a iluminação do estádio. Sem os suspensos Guilherme Biro e Igor Paixão, o técnico Gustavo Morínigo escalou Diego Porfírio e Varley. Vojvoda, por sua vez, deixou Iago Pikachu no banco, pensando na partida decisiva pela Libertadores no meio de semana. Os donos da casa não perderam tempo. Logo no minuto 2, Aleph Manga recebeu em velocidade pela esquerda e cruzou na medida para Léo Gamalho. O centroavante subiu bonito e mandou no contrapé de Marcelo Boeck para abrir o placar. O 14º gol dele na temporada. E o artilheiro quase marcou outro na sequência. Novamente, Aleph Manga criou a jogada pela esquerda e tocou para Gamalho. Dessa vez ele arriscou de longe e Marcelo Boeck defendeu.
O rebote caiu nos pés de Aleph Manga, mas o chute foi desviado para fora. Sem conseguir criar nada no primeiro tempo, o Fortaleza melhorou depois do intervalo. Romarinho recebeu pela esquerda e recuou para Hércules. O meia arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Rafael William. Pikachu não conseguiu aproveitar o rebote. Em vantagem numérica, não demorou muito para o Leão conseguir o empate. Romarinho cruzou da esquerda na segunda trave e Abraão apareceu por trás da defesa para cabecear, sem chances para Rafael William. Bola na rede. O primeiro gol do jovem Abraão Lincoln. É, isso mesmo, pelo Fortaleza. Parecia que os visitantes iriam sair de Curitiba com um ponto. Só parecia. Nos acréscimos, José Hugo recebeu o tiro de meta sozinho contra a defesa. Arrancou para dentro da área e tocou no cantinho. Delírio no Couto Pereira pela vitória e pelo primeiro gol com Zé Hugo pelo clube. O triunfo colocou o Curitiba com 18 pontos, na 12ª posição. O Fortaleza segue na lanterninha com apenas 10 e está em situação cada vez mais complicada. Duelo entre dois clubes no meio da tabela. O Red Bull Bragantino recebeu o Botafogo no Nabi Abichedi. Maurício Barbieri escalou o Sorriso entre os titulares na vaga de Elinho, enquanto Luiz Castro optou por uma formação com 3 zagueiros e com o jovem Matheus Nascimento no ataque. Os donos da casa criaram a primeira chance aos 24 minutos. Arthur cobrou o escanteio e a defesa afastou. Lucas Evangelista jogou de cabeça para dentro da área e Alejandro conseguiu cabecear na direção do gol. Gatito fez boa defesa. O Red Bull Bragantino foi às redes na primeira chance da segunda etapa. Sorriso recebeu pelo meio e lançou Arthur, que tocou com categoria por cobertura na saída de Gatito. Muita comemoração para o gol que abriria o placar, mas o VAR acusou impedimento na jogada e o lance foi anulado. 1 minuto depois, o Botafogo não desperdiçou sua chance. Lucas Fernandes cobrou falta na área. Léo Ortiz falhou na hora de afastar e Vinícius Lopes ficou livre para mandar para a rede. O segundo gol do atacante na temporada para abrir o placar em Bragança Paulista. O Massa Bruta foi ao ataque em busca do empate. Johan cruzou em cobrança de falta. O zagueiro Natan desviou de cabeça para marcar. Mas, novamente, o VAR entrou em ação e acusou o impedimento, anulando o gol. Não era mesmo o dia do Red Bull Bragantino. Aos 81, Johan novamente cobrou falta para a área. Natan ganhou a disputa pelo alto e Léo Ortiz completou na segunda trave. Mas, dessa vez, não deu nem para reclamar. O capitão estava muito impedido. Nos minutos finais, Elinho arrancou pela direita, invadiu a área e foi derrubado por Cuesta. O árbitro mandou seguir, mas foi chamado pelo VAR para revisar a jogada. Após muita demora, ele manteve a decisão de campo e não marcou o pênalti, causando a ira dos jogadores e torcedores do Red Bull Bragantino. Vitória importante do Botafogo fora de casa para entrar na primeira metade da tabela. O Red Bull Bragantino permanece com 18, a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O top 3 começa com esse belo gol de Valdívia. Rafael Gava cobrou falta na área, a zaga do Avaí afastou mal e o meia do Cuiabá ficou com a sobra. Ele finalizou rasteiro, a bola beliscou a trave e dormiu dentro da rede. O gol de número 2 é esse golaço do Galo. O Hulk disparou pelo lado esquerdo, aplicou uma meia-lua em Thalisson Kelvin e cruzou no segundo pau para Vargas. Com tranquilidade, o chileno ajeitou para o meio da área e Eduardo Sacha chegou apenas para empurrar para o fundo do gol. Bela jogada. Nosso gol número 1 foi um golaço de Luciano. Nestor mandou a bola para dentro da área. Jefferson desviou e tirou a posição de impedimento do atacante. Luciano então aproveitou o vacilo e deu um voleio sensacional para dar a vitória ao tricolor do Morumbi.
Nossa defesa da rodada vem da partida em que o líder foi surpreendido em casa. No contra-ataque, Vitor Roque e Canóbio chegaram rápido na entrada da área alviverde. O camisa 39 recebeu em posição para chutar e o Everton fez essa defesa, evitando que o Furacão abrisse o placar. No fim, o Atlético ganhou por 2-0, mas foi uma grande defesa do palmeirense. O drible mais bonito da rodada 15 foi de Léo Ortiz. O zagueiro do Red Bull Bragantino estava inspirado e deixou tonto o Matheus Nascimento do Botafogo. Uma habilidade que veio do pai dele, Ortiz, do futsal. Léo Ortiz, o dono do drible mais incrível da 15ª rodada do Brasileirão. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 15. Goleiro, Bento, Atlético Paranaense. Lateral direito, Samuel Xavier, Fluminense. Zagueiro, Manuel, Fluminense. Zagueiro, Igor Rabelo, Atlético Mineiro. Lateral esquerdo, Abner, Atlético Paranaense. Meio-campo, Valdívia, Cuiabá. Meio-campo, Lima, Ceará. Meio-campo, Vitor Bueno, Atlético Paranaense. Ponta esquerda, Vitor Roque, Atlético Paranaense. Ponta direita, Luciano, São Paulo. Atacante, Cano, Fluminense. Técnico, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, Atlético Paranaense. Menção honrosa, Fred, do Fluminense. O centroavante do Fluminense, da seleção brasileira em 2014, entrou nos minutos finais da partida e fez um gol histórico, que pode ter sido o último da carreira e, claro, foi às lágrimas. Pelo Flu, Fred tem 2 títulos brasileiros, em 2010 e 2012, e 199 gols em 381 jogos. O centroavante é o maior artilheiro da história do Brasileirão, com 158 gols, desde que o campeonato é disputado em pontos corridos. A despedida oficial está marcada para o próximo dia 9, novamente no Maracanã, contra o Ceará, às 7 da noite, pela 16ª rodada do Brasileirão. Ele é o artilheiro do Brasil em 2022. Na partida de sábado, teve grande aproveitamento em 3 finalizações no jogo, marcou 2 vezes e chegou a 25 gols em 42 jogos na temporada, 9 deles no Brasileirão. Ambos gols nessa rodada em toques de primeira, com muito oportunismo. Foi o destaque da goleada do Flu contra o Corinthians e o nome da rodada 15 do Brasileirão. Após a 15ª rodada do Brasileirão Açaí, a classificação é essa. A rodada 16 começa no sábado, com a partida entre Red Bull Bragantino e Avaí. No mesmo dia, entram em campo também Fluminense e Ceará, e Goiás e Atlético Paranaense. No domingo pela manhã, temos Coritiba e Juventude, e à tarde o grande clássico das nações, entre Corinthians e Flamengo. Atlético Mineiro e São Paulo, Santos e Atlético Goianiense, Fortaleza e Palmeiras, e Cuiabá e Botafogo completam os jogos do final de semana. A rodada 16 acaba na segunda-feira com o jogo entre Internacional e América Mineiro. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 15. Nos vemos na próxima rodada.